Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. Hoje a gente vai falar obviamente sobre coding, né? Sobre o curso do Nobre Coding, que é meu curso, que tem mais de 10 anos de mercado. Mas hoje eu vou falar aqui pra vocês uma coisa muito importante, né? Tem muita gente que acontece alguns problemas na hora da codificação, né? Pessoas que não utilizam cursos ou sabem o que está fazendo e causa vários problemas, como o carro não ligar mais, o farol não funcionar, a lanterna não funcionar, tem uma porrada aí de problemas, né? Chave descodificada, o carro não tranca mais, dentre muitos outros problemas aí causados por coding, né? Tanto mal feito por profissionais que não sabem o que estão fazendo, né? Que não estudaram bem aquilo, não tiveram cursos para aquilo, né? Por isso que a gente oferece um curso com mais de 10 anos de desenvolvimento, ou até mesmo você, né, que acabou fazendo por conta própria, sem nenhuma instrução, sem nenhum curso, e acabou estragando o seu carro. E aí o que todo mundo sempre pergunta é: e aí, você salvou a codificação original? Pô, Nobre, não sei como é que salva a codificação original, não sei como faz isso, acabei não fazendo e acabei estragando o meu carro. Bom, beleza, você não salvou a codificação original, que era um passo muito importante, que inclusive a gente tem dentro do nosso curso, né, explicando como salvar as codificações originais, né, inclusive a nossa primeira videoaula é a aula mais importante de todas, é como salvar a codificação original, né. Mas caso você não tenha feito isso, dentro do nosso curso a gente ensina algumas outras formas de você conseguir identificar, né, em caso no programa do próprio VCDS, existe uma forma onde você consegue encontrar todas as modificações que você fez no seu carro, mesmo não tendo salvo as codificações originais, para que você possa voltar ao original. Obviamente, dá muito mais trabalho, vai ter que voltar central por central, uma por uma, tudo para o código original, vai ter que pesquisar, vai ter que testar, vai ter que achar um monte de codificação. Então isso às vezes demora horas e horas, dependendo da quantidade de coisas que a pessoa mexeu, às vezes pode demorar até mais de um dia para voltar todas as codificações originais, né, no VCDS, mas a gente tem sim uma fórmula, uma solução que inclusive a gente coloca dentro do nosso curso mais completo, né, essa forma a gente só entrega para a galera que realmente acredita no nosso trabalho e compra o curso mais completo, voltado para quem realmente quer se tornar do zero ao profissional de verdade no ramo de coding e trabalhar com isso, porque são esses profissionais que realmente ali vão ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então a gente deixa esse conteúdo de como encontrar tudo que foi modificado no carro, né? Tudo que foi alterado, mesmo que nada foi salvo da central, como voltar atrás. Então, já estou deixando aqui para vocês, essa é uma videoaula bônus que a gente inclui no nosso curso de coding, né? Como voltar às codificações originais, identificar tudo que foi alterado do carro, né? Mesmo que nada tenha sido salvo, tá? E uma recomendação minha, galera, se você vai comprar um curso, se você está vendo um tutorial de internet, qualquer coisa, qualquer lugar que você encontrar informações de coding, sempre tente ter certeza de que aquele tutorial ele foi testado naquele modelo de carro em específico, tá? Porque tem muito tutorial na internet que a gente encontra que o cara fala: esse tutorial aqui é do Jetta. Aí o cara pega uma Tiguan e quer fazer a mesma coisa que dá no Jetta, dá na Tiguan. Só que não é tudo igual, tá? São carros totalmente diferentes. Já começa aqui o Jetta, ele não é 4x4, a Tiguan nova é 4x4. O Jetta tem funções que a Tiguan não tem módulos que a Tiguan não tem programações separadas e diferentes de cada módulo de um carro para o outro. Então nem tudo que serve em um serve em outro. E muita gente às vezes posta na internet e coloca lá tutorial de codificações, tá? Mas em qual carro foi testado? Realmente foi testado aquele carro? Você tem acesso a conversar com essa pessoa para ter certeza que aquele tutorial foi testado naquele modelo de carro, naquele ano, naquela motorização? Porque existem grandes diferenças de motorização, de ano para ano, de modelo para modelo, né? Funções no Jetta 2012 não servem no Jetta 2018, 19. Funções no Jetta 1.4 não são as mesmas do Jetta 2.0. Funções no caso de um Golf GTI para um Jetta GLI, apesar de serem o mesmo motor, eles não contêm os mesmos módulos, as mesmas programações, os mesmos acessórios de fábrica, não é igual, tá galera? Isso é uma coisa que a galera tem que entender, que não é igual, os carros não são iguais, tá? Os módulos não são iguais, até mesmo porque se a gente pega, vamos por um Jetta 1.4 referente a um Jetta 2.0, o 1.4 tem uma quantidade menor de sensores, tem módulos mais básicos do que o 2.0. Por quê? Porque para economizar no projeto, obviamente que a marca ela tem que colocar módulos mais básicos do que num 2.0 que vai ser vendido muito mais caro, né? Você não pode entregar num carro 1.4 que é bem mais barato, né, que custa quase metade do preço de um 2.0, de um GLI, né, um módulo tão bom e tão caro quanto para colocar no 2.0.
né? Inclusive as programações também são diferentes, né? Eles investem em programação e as programações não são iguais, as funções não são iguais e até mesmo às vezes as mesmas funções de um carro e de outro não é igual como ativa. Pode ser a mesma função de trocar a seta de 3 para 5 piscadas, mas às vezes em um carro é de um jeito, em outro carro é de outro jeito. Às vezes não é exatamente igual, tá? Então, isso é uma das dicas que eu tenho que dar para vocês, né, que vocês têm que ficar muito atento. A outra dica que eu tenho que dar para vocês é, se você utiliza o programa do VCDS em português, toma cuidado, fica muito atento, porque eu sei que dá vontade de entrar lá e aí você vê em português, é mais fácil de você traduzir, né, porque já está em português de Portugal ou em português. E aí você fala, pô, essa função aqui não tá lá no tutorial que eu vi, mas eu vou ativar ela para ver o que dá, né? Qualquer coisa depois eu volto atrás. Só que muita gente não sabe que quando você mexe em uma coisa na central, ela mexe em outras centrais consequentemente, tá? Não é porque você mexeu aqui que isso aqui não está dando resultado em outras centrais, tá? Por exemplo, quando você ativa a opção, né, na questão ali, né, de você colocar o gerenciamento de controle de pressão de pneus, você ativa, vamos supor, um exemplo, vai, na central eletrônica. Então, quando você ativa na central eletrônica, automaticamente, para ele poder fazer a leitura de pressão de pneus, a central eletrônica do carro, que é quem recebe a informação, tem que, quando você ativa, ela vai automaticamente mexer na central de ABS. Por quê? Porque grande parte dos carros não tem sensor diretamente na roda para ler exatamente, né, a pressão de pneu. Então o que ele utiliza? O sensor do ABS, né, que fica na central de ABS e freios, e ele usa a contagem de voltas das rodas para poder te dar o parâmetro se o pneu ele esvaziou ou se ele não esvaziou, correto? Então quando você mexe para fazer uma ativação dessa, numa central 09 eletrônica, você vai ativar nela, automaticamente ela vai puxar codificações para a central de ABS, que é a central que vai comunicar com a central eletrônica 09, que é a central eletrônica em si, se aquele pneu ele está abaixando, e além dessa central 09, ele vai puxar para a central 17, que é a central de instrumentos do carro, que com certeza quando apresenta, né, que o pneu está mais baixo, ele automaticamente vem da central 03 de ABS, comunica para a central eletrônica que baixou a pressão do pneu, e aí da central eletrônica ele comunica com a central 17, que é a central de instrumentos, que é de painel de instrumentos, aonde ele vai dar aquele aviso no seu painel de que a pressão ela baixou, né? Então, quando você mexe em uma função, automaticamente você está mexendo em uma central e está tendo um efeito cascata em outras centrais também, tá, galera? Então, não é porque tem uma função ali que parece ser legal e que não tem no tutorial que você pode ativar, porque às vezes naquele carro não funciona, às vezes naquele carro dá problema, às vezes naquele carro ele não veio preparado com os módulos, com as centrais, com a programação de fábrica correta para que aquilo funcione. Ou até mesmo aquela programação ela só é utilizada nos Estados Unidos porque módulos a mais que precisam para fazer aquela leitura só vem nos Estados Unidos. E aí a pessoa vai lá, ativa, aí para de funcionar, começa a acender luz de PC, começa a acender luz de injeção, começa a acender luz de ABS, começa a acender luz de controle de tração, e aí a pessoa não sabe por quê. Aí ela volta na configuração, desmarca lá a opção que ela tinha feito, e aí continua apresentando erro. Aí a pessoa fala, ué, mas eu só cliquei nessa função, né, e ativei. Não deu certo, deu problema no meu carro, vou lá, aperto de novo o desativo e beleza, vai voltar tudo normal. Não, na verdade não, porque quando você faz uma codificação naquela central, ela automaticamente ela faz em cascata em outras. E não necessariamente quando você desativa naquela central, ela desativa todas as outras anteriores. Então, às vezes, você tem que entrar nas outras centrais, que você não sabe quais foram, para poder voltar das outras centrais, uma por uma também, ao original. Para assim você poder resolver e solucionar todo o problema causado por aquela curiosidade de mexer em alguma coisa que não estava em algum tutorial, ou que estava em um tutorial que nem era do seu carro, né? E aí vem te causando esse monte de problema, tá? Pode parecer para você, ah, mas ele quer vender o curso dele. Ah, porque esse é o trabalho dele. Sim, esse é meu trabalho. Mas o meu trabalho também, eu ganho muito dinheiro com a galera que vai lá, faz modificações sem curso nenhum. A galera vai lá, mexe por conta própria, causa uma porrada de problema. E aí eu ganho dinheiro, eu ganho até mais dinheiro. Porque eu cobro um valor X para ativar um carro. Mas para resolver os problemas que a pessoa causou no carro dela, custa o dobro. Então, se eu cobro para ativar um carro R$ 400, que me dá muito menos trabalho, e eu vou lá e codifico, eu já codifico tudo do jeito certinho para não ter problema, quando vem um carro que uma pessoa causou problema, eu preciso olhar todas as centrais, todas as codificações de tudo que foi alterado, voltar 100% de tudo que foi alterado ao original,
para que tudo volte aos padrões de fábrica. Então eu tenho que entrar na central 01 do motor, central 02, central 03, central 5Fs, todas as centrais. Então às vezes tem 20 centrais no carro, eu tenho que entrar nas 20 centrais, olhar os códigos, voltar todos os códigos ao original, que dá um super de um trabalho, às vezes demora 3 horas, 4 horas, 5 horas para fazer tudo isso, e aí eu cobro o dobro. Então pra mim também não tem problema, porque tem muita gente que faz por vontade própria, causa problemas, e eu ganho mais dinheiro ainda do que eu ter vendido o curso, que sai muito mais barato do que eu cobrar 800, 1.000, 1.200 para voltar tudo ao original, que é o que eu cobro. Eu cobro esse valor porque, querendo ou não, dá um grande de um trabalho, conseguir descobrir tudo que foi alterado e resolver tudo que ela causou de problema, né? E mesmo assim ainda não tem nem como dar uma garantia 100%, porque a pessoa ela pode ter travado algum módulo do carro, né? E se ela travou um módulo de um carro, aí já era, irmão. Aí você tem que levar na concessionária da Volkswagen, ver se o módulo travou, ver se ele queimou, né? Se ele não travou, se ele está travado, eles conseguem destravar. Mas se ele queimou, só substituindo o módulo. Aí sai muito, mas muito mais caro, tá, pessoal? Então o que eu falo pra galera, quer fazer? Faça com segurança. Eu sei que o curso não é caro, tá? Inclusive a maior parte dos nossos cursos podem ser divididos. Então se você for pegar ali um curso de R$ 400 dividido em 10, é R$ 40 por mês. É muito mais barato do que você ter uma grande dor de cabeça, tá? A gente já teve um cliente recente até, que o carro dele não ligava mais, né? Não andava com o carro não conseguia mais andar. E a gente teve que voltar tudo pro original, pro carro dele conseguir voltar a funcionar, né? E para ele foi uma super dor de cabeça, porque ele ficou dias e dias sem carro, não conseguia alguém que voltava o carro dele ao original, procurou vários profissionais falaram que não faziam, tá? Porque tem muito profissional desse ramo que prefere não fazer, inclusive eu mesmo não pego muitos casos assim, porque por mais que eu ganhe dinheiro cobrando, né, para resolver esse problema, mas às vezes no tempo que eu perco para resolver um carro, eu podia ter atendido 3, 4 carros, tá? Então se eu ativo um carro em 1 hora para ativar o carro somente as funções normais, que eu sei que não vão dar problema ali, eu cobro 400. Se eu fizer 4 carros em 4 horas, eu fiz mais de 1.200, né? Eu fiz R$ 1.600. Às vezes para ativar, para resolver o problema de um carro que chega desse para mim, eu cobro 800. Só que às vezes eu demoro 4, 5 horas para resolver. E aí nessas 4, 5 horas eu podia ter atendido 5 clientes por R$ 400 e ter ganho muito mais dinheiro, né? E até mesmo porque também é aquela coisa que eu digo, não tem garantia de que eu vou conseguir voltar 100% original, porque pode ter travado central, pode ter queimado central, pode ter dado um problema muito maior. E aí eu corro o risco de tentar fazer tudo, perder 4, 5 horas, e a pessoa fala assim, ah, não resolveu? Ah, não resolveu. Eu falo, então, mas ficou em R$ 800. Ah, não, mas pô, não resolveu o problema, não consegui resolver meu carro. Poxa, aí eu pagar 800 por um serviço que eu não consegui resolver, que você não resolveu, eu acho injusto. E eu também acho injusto. Só que é aquela coisa, uma vez que a pessoa ela foi por conta própria modificar o carro dela, ela própria causou o problema, ela própria viu o BO que deu, e aí ela paga para alguém resolver, certo? E eu digo, eu não tenho como garantir que eu vou resolver 100% do problema, tem coisas que estão fora do meu alcance, né? Se a central ela travou, se a central ela queimou, eu não tenho como resolver. Se aquele módulo está queimado, acabou queimando por conta da configuração que a pessoa fez, eu não tenho como tirar o módulo e trocar por outro do meu bolso, né? Então, assim, eu também não acho justo trabalhar 4, 5 horas para tentar resolver e não conseguir resolver por conta do módulo estar queimado ou estar travado, que eu não tenho acesso a destravar aquele módulo, né? E também não receber. Então, assim, é um serviço que eu faço para clientes que vêm, a gente tem uma boa conversa, a gente consegue se entender bem, e aí quando a gente tem uma boa conversa e se entende muito bem, aí sim eu faço esse tipo de serviço para esse cliente. Agora, se é um cliente que eu passo já o quanto custa, já passo exatamente o que eu vou fazer, como vai funcionar, e se não funcionar ele vai ter que pagar e a pessoa já começa a dar para trás, aí eu já pego já de início e já falo, ó, é o seguinte, já entendi que você não acha justo eu cobrar mesmo que não resolva, então vamos fazer o seguinte, é melhor eu nem tentar, você procura outro profissional que possa te ajudar a resolver seu problema, e aí a partir de agora eu prefiro não fazer mais. Porque eu já cansei de fazer serviços desse tipo, que aí chega na hora final, não resolveu, ah não, mas aí não dá para dar um desconto, mais isso, mais aquilo, e aí eu acabo perdendo, porque por mais que eu dê um desconto, R$ 800, se eu fizer por 400, é a cobrar ativação de um carro, sendo que às vezes eu demorei 4 horas, eu podia ter ativado 4 carros. Então pra mim me valia mais a pena, entendeu, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, era a dica que eu tinha para dar para vocês, e dizer que dentro do nosso curso a gente tem lá, né, uma forma onde a gente explica e mostra como você pegar, mesmo que a pessoa não tenha salvo as codificações originais do carro dela, como pegar todos os códigos originais e voltar tudo atrás, né, central por central, uma por uma, e fazer o carro
funcionar, a não ser que a central esteja travada ou queimada, aí realmente não tem jeito, não tem milagre, não tem o que fazer, beleza? Mas eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, que eu tenha ajudado vocês. E é claro, se você tem interesse em fazer um curso de coding, trabalhar com coding, ou é entusiasta e quer fazer no seu próprio carro, os primeiros links da descrição são os links dos nossos cursos. E é claro, se você tem alguma dúvida sobre coding, chama a gente no nosso Instagram, Nobre Motorsport, que lá a gente tira a dúvida da galera. Às vezes eu posso demorar um pouquinho a mais para responder, mas não desiste, porque eu respondo e eu tento dar sempre o melhor atendimento. Se precisar passar meia hora, 1 hora, 2 horas tirando dúvida, ajudando as pessoas lá para realizar a compra do curso, eu te garanto que vai ser o melhor atendimento que você vai ter no mercado. Vai ser o meu nesse ramo de code, né, referente às pessoas que trabalham com code. Eu realmente ofereço o melhor atendimento e sempre tento tirar 1.000.000% das dúvidas, ou 1.000.001% das dúvidas da galera antes de comprar o curso, para você comprar com certeza absoluta do que você quer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abração a todos. Tchau, tchau, galera.